Você tem uma boa ideia, mas não sabe como colocar no papel. Você sonha em escrever um livro, mas não sabe bem por onde começar. E hoje eu tô aqui para te ajudar a entender melhor a sua ideia e começar de vez a escrever o seu livro. Fala povo, eu sou Joane Vailan, sua contadora de histórias oficial, e se você chegou aqui através desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha, porque assim, é uma trabalheira, né? E é legal quando a galera participa, colabora. E esse vídeo aqui ele é especial porque ele faz parte da série Quero Escrever um Livro, e ele tem o apoio da Secretaria de Cultura de Vitória através do edital Arte em Casa. Então vão ser 3 livros sobre o processo de produção. Esse primeiro falando sobre a ideia, o segundo sobre a formatação e o terceiro sobre a publicação do livro. Só para dar uma pincelada na minha experiência, eu participei ativamente do processo de publicação de 4 livros, né? Um que foi meu, sozinho, autoral, que é o livro de contos do Mundo de Cá, o livro Uma Palavrinha, que eu fiz em parceria com a Isabela Mariano e a Aline Valente Miranda, e 2 coletâneas, que foi o Elas em Órbita e o Algodão Doce, que tem textos de várias autoras, né, que faziam parte da oficina Elisas. Eu era uma das pessoas que ministrava a oficina, então tem texto meu, eu ajudei ele na curadoria também. E aqui nesses vídeos eu vou falar muito sobre esses processos e também sobre processos de amigos meus, né, que eu vi acontecendo, porque eu acho que é importante entender que existem várias formas de escrever e de publicar um livro. Eu não fiz todos os caminhos do mundo, mas algumas coisas teriam sido mais fáceis se eu soubesse de algumas diquinhas que eu vou dar pra vocês. Hoje falando sobre a primeira etapa, que é escrever o livro. Você pode achar que eu tô doida, mas tem muita gente pesquisando aí no Google como que eu fico rica escrevendo um livro, como que eu publico meu livro, e a pessoa nem escreveu o livro ainda. Ela só tá com a ideia na cabeça. Acredite, eu já fui uma dessas pessoas, mas eu superei e você também vai. O primeiro é entender o conceito do seu livro e uma pergunta muito importante que é sobre o que eu quero escrever. E aí tem algumas coisas básicas para você entender sobre o seu livro dentro do sobre o que eu quero escrever. Eu acho que a primeira coisa é definir se você vai fazer um livro de ficção ou não ficção. Tem um monte de gente escrevendo um relato biográfico e achando que é ficção, um monte de gente falando que é autoajuda e inventando toda a vida. Então assim, primeiro entender qual é o gênero que você quer escrever. Aqui nesse vídeo eu vou focar mais pra gente que quer publicar ficção. Mas antes vou entender um pouco o que é ficção, porque existe confusão, tá? Existe muita confusão, principalmente porque muitas pessoas chamam o gênero literário ficção científica, que também é um gênero no cinema, de só ficção. Então às vezes você fala que você vai escrever uma ficção e a pessoa já pensa que você vai botar ET, que é futurístico, que é isso e aquilo. Não. Ficção é um termo utilizado para falar de narrativas imaginárias e reais, histórias criadas a partir da imaginação. E ele tem um contraste com a não ficção, que se compromete em falar sobre coisa factual, coisas que aconteceram, como é o caso dos livros de autoajuda ou biografias que eu falei, que você às vezes vê toques de ficção ali, vê toques de ficção, mas que as pessoas dizem que é uma narrativa real e você acredita. No cinema, geralmente a ficção, ela se contrapõe ao documentário, né? E quando você quer falar sobre essa ficção loucura doida com um ET e robô, isso está dentro de um gênero chamado ficção especulativa, que também tem fantasia, terror, tudo envolvido, ou especificamente ficção científica. Só uma informação que eu dou aí, jogando na roda para quem quiser saber. E como esse vídeo, ele é focado em ficção, eu vou falar logo de uma outra confusão que existe. Eu vou falar aqui de alguns gêneros literários que você pode escrever dentre as possibilidades da ficção. Contos, crônicas, poesia e romance. Muita gente associa o termo romance a histórias românticas. É claro que existem romances que são histórias de amor, mas de nenhuma forma isso é tudo que o gênero oferece. Romance é uma forma narrativa escrita em prosa e que tem uma série de características que eu vou falar aqui agora. Só que as pessoas confundem muito, porque é o seguinte, lá na Roma Antiga, existiam livros filosóficos lá que eram escritos em alto latim, e existiam os romances que eram escritos em latim vulgar, como eles chamavam, né? O tal do romano, como a galera falava no dia a dia. E esses livros, eles eram dedicados ao povão, a galerinha. E muitos desses eram histórias de amor e a galera se amarrava demais. Então começou a associar o termo romance a histórias românticas, mas não é. Então vamos ver agora as características de um romance. O romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, que geralmente se divide em capítulos que podem ser numerados ou não, que podem ter nomes ou não. Um bom exemplo é esse livro aqui, Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo,
que ele é um livro que não tem divisão por capítulos, assim, propriamente dito. Ele tem divisão por partes numeradas dentro do livro, e fora isso, a autora, ela pula, né, um parágrafo, deixa um parágrafo lá pro lado, deixa uma letra maior, pra dizer que mudou o capítulo. E eu achei, inclusive, essa forma muito boa, tô até usando isso nas minhas próximas coisas. Outra característica do romance é o enredo. Uma história com começo, meio e fim, mesmo que esse fim não seja exatamente satisfatório, que tem uma trama central, às vezes pode até ter mais de uma, e várias subtramas. E dentre ter várias subtramas, também existe ter o quê? Vários personagens. Um bom romance tem que ter muitos personagens e bons personagens. Perceba que eu não estou falando personagens bonzinhos, estou falando bons personagens. Personagens com os quais as pessoas se importam. Não adianta nada você construir uma vila linda lá, sendo que as pessoas que moram lá ninguém liga, então que se exploda, que morra, né? Então tem que ter personagens bacanas para as pessoas acompanharem. Eu fiz aqui no canal 2 vídeos sobre criação de personagem que eu vou botar aqui na descrição para quem quiser entender melhor. Mas é isso, tem que saber que a criação de personagens é extremamente importante para você fazer um romance bacana. A história também tem que se passar num tempo. Diferente de uma poesia, por exemplo, que não precisa dizer exatamente aqui feio, para onde vai, no romance você precisa ter um tempo que está acontecendo, um ano em que as coisas estão acontecendo, né? Passado, presente e futuro, a pessoa está narrando algo que aconteceu, está narrando enquanto acontece. Mesmo que essa pessoa seja um viajante do tempo, esteja mudando, fazendo loucuras, tem que ter um tempo ali demarcado, porque isso vai ajudar a dar fluidez na sua história. E também tem que ter um local. Eu fiz um vídeo aqui também falando, criando mapas, que mostra um pouco sobre ambientação e como criar um mapa e um local maneiro para sua história. Então, se você tá aí nesse processo de começar a escrever, dá uma olhada nesses vídeos que vão te dar uma luz com certeza. Outra coisa muito importante é o enredo. E eu vou falar mais disso no segundo vídeo, que é como deixar esse enredo mais interessante. Só que saiba que você tem que ter um enredo, uma sequência de fatos que vão acontecendo para as pessoas acompanharem. E muitas vezes, como você vai contar é mais importante do que o que você está contando. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro do maravilhoso Machado de Assis, que conta ali a história de um velho, né, ranzinza, classe média, puto com o mundo. E até aí, né, qual livro não é sobre isso, né? Perspectiva de um macho nesse sentido. Mas, enfim, o jeito que ele conta ali, com o cara protagonista já morreu, né, contando uma história do ponto de vista de alguém que já morreu, que é interessante. E também tem isso na Menina que Roubava Livros, né, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, e basicamente todos os livros feitos na Europa e nos Estados Unidos pós a Segunda Guerra Mundial tem um toque de Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece? Eles botam a morte pra contar a história. E olha que coisa louca. A morte contando a história no momento em que ela trabalhou, fez hora extra e os caras, entendeu? A morte estava muito ocupada ali, né, na Segunda Guerra, e é o ponto de vista dela. Então, assim, se a pessoa chegasse e falasse, vou fazer uma história aí sobre a Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, alguns morreram. Aí o pessoal, bacana, mas a morte vai estar contando a história, todo mundo, entendeu? E isso é que vai dar uma nova perspectiva para sua história. Então pense bem como você vai contar essa história. Agora, o conto. O conto, que eu acho que é o tipo de coisa que eu mais escrevi na minha vida. Tem muitos contos no site Boa de Prosa, tem um livro só de contos, tem conto numa palavrinha. E eu gosto do conto porque ele é tipo um mini romance, ele também precisa de um enredo, ele também precisa de personagem, ele também precisa de tempo, de espaço, mas ele tem só uma trama central, uma subtrama, 2 no máximo, menos personagens, são menos páginas, então dá pra desenvolver melhor e ir treinando sua habilidade de escrever em prosa. Eu super indico quem tá começando a escrever, inclusive, e pensa em escrever um romance, escrever conto também, porque é um exercício muito bacana. Ou seja, um conto é uma narrativa que cria um universo com seres, fantasias e acontecimentos. Olha que coisa linda. E eu gosto de várias definições, mas principalmente essa aqui, de Essa de Queiroz, que eu vou colocar aqui na tela para vocês. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sóbrio. Das figuras, deve-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Dos sentidos, apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser. Da paisagem, somente os longes, numa cor unida. Ou seja, o conto deve ser sucinto, né? Deve conseguir passar ali a ideia de uma forma rápida.
Tem alguns contos que eles beiram a novela ou o ensaio, como por exemplo O Alienista de Machado de Assis e A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói. São contos enormes, né, que estão ali no conto, mas eles transitam. Mas em geral o conto ele tem ali de 2 até 6 páginas, é o mais comum. E quando o conto é muito pequeno, ele é conhecido como microconto ou flash fiction. Pode pesquisar, tem um monte. É um tipo que eu gosto bastante também. A crônica, ela é bem parecida com o conto, mas ela é muito mais factual, ela é muito mais cotidiana. Ela também cabe reflexões, análises, até textos argumentativos. Não é muito raro a crônica ela se parecer um pouco com um textão de Face, um pouco mais elaborado. A pessoa fala ali que foi comprar um pão e ali encontrou um amigo de infância e teve uma reflexão sobre essa pós-modernidade líquida em que vivemos e não podemos viver porque estamos em pandemia. Mas enfim, é mais ou menos isso que uma crônica trata. Eu não sou muito boa de crônica, porque eu acho que eu sempre acabo dando uma escapadinha para uma fantasia ou para algo muito irreal ou para uma descrição um pouco mais elaborada que eu acho que não cabe na crônica. A crônica ela é muito associada também à coisa que está acontecendo naquele momento, né? É muito publicado em jornais, em revistas, aconteceu uma coisa na política, a pessoa faz uma crônica refletindo, é mais ou menos por aí. Mas é claro que eu também não vou ficar aqui bancando a professorinha de português, né, gente? Isso aí é muito mais pra vocês entenderem o que vocês querem fazer com a história de vocês, né? Então, se vocês quiserem se aprofundar no que significa cada uma dessas coisas, pode dar uma pesquisada no site Google, tem muita coisa nesse site, é só entrar. Agora vamos pra nada da poesia ou poema, ou melhor, meu Deus do céu, aí tá outra confusão. O poema, ele é um gênero textual com características limitadas, com seu próprio universo, que merece respeito como qualquer outro, né? Já a poesia não. A poesia, ela está em tudo. A poesia, ela pode estar na prosa, ela pode estar numa música, pode estar numa obra de arte, pode estar em situações cotidianas na vida. Eu e você somos poesia, minha querida. Ou seja, a poesia é um elemento muito importante dentro do poema. Os poemas geralmente têm muita poesia contida, não é mesmo? Mas um poema, ele é um gênero textual que tem suas características delimitadas. Geralmente em versos, mas não sempre, né? Existe uma certa musicalidade, uma certa sonoridade, presença de repetição de palavras, presença de metáforas, e é muito mais subjetivo do que um romance ou um conto, por exemplo. É um texto que é muito mais livre, que dá muito mais espaço para finais abertos, muito mais espaços para várias interpretações, e é um gênero que tem muitos subgêneros, né? Você tem sonetos, tercetos, lira, poema épico, poema livre, mas é um dos gêneros que tem mais liberdade também. Existem tantas formas de fazer um poema. Se você é livre, se você é de repente um aquariano, um pisciano que quer viver sua vida livremente, o poema é uma boa ideia pra você. E tem muitas outras coisas legais de fazer poema que eu vou falar mais nos outros vídeos, mas eu acho que deu pra entender um contexto geral. E agora que você já sabe disso, pensa, o que eu tô escrevendo? O que eu gosto de ler? Nem sempre é o que você gosta de escrever, mas o que eu gosto de ler que me influenciou a escrever isso, e o que é isso que eu tô escrevendo agora? Essa ideia que eu tô querendo botar no papel, que eu tô querendo publicar, ficar rico com ela, dar entrevistas pro Bial. Qual ideia é essa e em que gênero ela está inserida? Porque você saber isso vai te ajudar bastante a você pensar na publicação dela e na divulgação dela. E dentro também de fazer um romance, um conto, por exemplo, existem várias subdivisões dentro dos estilos narrativos, né? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer meu livro, O Mundo de Cá, esse livrinho aqui, eu recebi uma proposta da editora Pedregulho, e daí eu tinha vários contos escritos, e eu pensei que seria legal dar uma unidade pra eles, né? E aí eu escolhi só os contos que tinham a ver com fantasia, com literatura fantástica, que falavam um pouco sobre sonho e realidade, e as barreiras infindáveis dessas duas. Referências são muito importantes. Gente, sério, tem gente que acredita mesmo que dá pra ser um bom escritor sem ler muita coisa. Talvez desse pra você ser um bom escritor sem ler muita coisa há uns 500 anos atrás, quando tinha poucos livros escritos, poucas ideias tinham sido lançadas e as pessoas tinham reflexões e queriam botar ali. Agora, depois que o mundo já rodou tanto, a ponto que você tem biografia de gente que tem 15 anos de idade, é bom você ler, é bom você saber quem veio antes de você, o que essas pessoas escreviam, e ajudar a pensar a estrutura da sua história. E é muito importante também ler pessoas que se pareçam com você, talvez pessoas que vêm no lugar que você veio. Às vezes, se você é mulher, ler mais mulheres, ver como elas se
expressam. Às vezes, se você, por exemplo, a gente é brasileiro, lê coisa brasileira, lê coisa do seu estado, lê coisa do gênero que você quer escrever, para daí você pensar. Eu, no processo de escrever o livro que estou escrevendo agora, que é O Olho do Tempo, que é um livro de fantasia que se passa em um universo paralelo governado pelo tempo. Então, no processo de escrever esse livro, eu só tô lendo coisas que tem a ver. E disso eu vou do Uma Breve História do Tempo, pegar uma base ali teórica, física, até A Máquina do Tempo do Wells, até alguns livros de fantasia, livros épicos que tem a ver com o que eu tô escrevendo, e até livros sobre o ato de escrever, como o livro sobre a escrita do Stephen King. Então, tipo assim, todos esses livros, eles me ajudam em partes específicas do meu livro. E é isso que você tem que fazer também. Pensar, pô, agora eu tô pensando na criação de personagens. O que eu posso ler que vai me ajudar a criar os personagens? Agora eu tô pensando na estrutura narrativa. Agora eu tô pensando no tempo que se passa. Existem também muitos vídeos, né, que ajudam a pensar sobre isso no YouTube mesmo, masterclass que você pode comprar. Eu, por exemplo, assisti a masterclass do Neil Gaiman, Art of Storytelling, que me ajudou bastante a pensar a estrutura do meu livro. Então é isso, acumule referências para você escrever o melhor livro possível. E tem o ato de escrever em si, né? Sentar numa cadeirinha e escrever. E isso pode ser o mais difícil, meus amigos. Às vezes você tá com uma história maravilhosa, mas quando você senta, simplesmente não vem. Então é legal, principalmente, criar uma rotina de escrita. Que o que é uma rotina de escrita? Você criar um período de tempo que você vai escrever, num local adequado, com uma cadeira bacana, com as suas referências todas espalhadinhas ali pra você ver. Se você acha que não dá conta de fazer isso todo dia, escolhe tipo 3 vezes por semana, 1 horinha, escolhe e vai aumentando isso gradativamente. O importante é você fazer algo que você vai conseguir cumprir. Não adianta você criar uma rotina de escrita e ficar sabotando. Só que mesmo assim vai ter momentos que você vai ter bloqueios. E para isso servem os exercícios de escrita criativa e um deles é o Word Prompt. O que é o Word Prompt? O Word Prompt significa palavra gatilho. Se escreve assim, ó, Word Prompt para vocês procurarem. E são provocações que vão te ajudar a pensar algo para você escrever. Que vão desde tipo, escreva sobre a cor verde, até escreva um poema onde tudo rime, sabe? Tem esses 2 tipos de coisa. Este livrinho aqui, que está à venda, o link tá aqui na descrição também, que é um livro inteiramente de dicas literárias. Aqui tem várias word prompts e vários exercícios de escrita que vão ajudar você a tirar o bloqueio. Mas eu deixei também aqui na descrição outros sites com exercício de escrita, porque assim, se você criar sua rotina de escrita e você sentar e você estiver bloqueado, você vai desistir. E pouco a pouco você vai desistindo da sua história. Mas se você acumular ali exercícios para você fazer, mesmo que você não escreva algo que você vai usar, você vai escrever algo aquele dia. E mesmo que não fique bom, talvez isso te dê uma ideia para você escrever em algum outro momento. Então super aconselho você combinar a sua rotina de escrita com o Word Prompt, com exercícios literários, porque isso com certeza vai te ajudar a finalmente escrever essa história. E agora a resposta para a pergunta que não quer calar. Sua história é boa? Como você vai saber disso? Então, a sua história tem um gênero definido? Um subgênero definido? Você já escreveu ela? Você leu ela? Você gostou dessa história? Você consegue imaginar, lendo essa história e contando para amigos seus, quem é o público-alvo? Quem são as pessoas que vão ler a sua história? Se você conseguiu isso tudo, provavelmente a sua história é boa. Porque isso é muito pessoal, é muito relativo. Tem pessoas que podem amar uma história e tem pessoas que podem odiar. Por exemplo, Crepúsculo é um best-seller, vendeu pra caramba, tem muitos fãs, mas também tem muitos haters. Tem quase grupos organizados para odiar o livro. Então saber se as pessoas vão gostar do seu livro é uma outra coisa. Só que se você pensou sobre a sua história, se você realmente se dedicou a ela, provavelmente sua história é boa. E no próximo vídeo eu vou ensinar como formatar essa história e deixar ela muito mais redondinha para você publicar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha ajudado. Não esquece que tem muitas dicas aqui na descrição. E não esquece também de dar aquele joinha e compartilhar com seus amigos que também querem escrever um livro. Mais uma vez agradecer o apoio da Secretaria de Cultura de Vitória. E é isso. Valeu, falou!